Boa noite a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Dorival Júnior, meio-campista Alisson, após a vitória e a classificação do São Paulo para as quartas de final da Conmebol Sul-Americana. Dorival, boa noite. Aqui no fundo, hoje o São Paulo teve um comportamento um pouco diferente em relação à primeira partida, porque enfrentava, de novo, uma defesa muito sólida, com muitos jogadores atrás, mas o gol do Calleri mostrou que talvez o caminho seria justamente um tipo de jogada que é muito difícil, que é aquele cruzamento na grande área, com um zagueiro brigando, mas que poderia gerar algum tipo de ponto importante. E foi assim na bola parada que o São Paulo consegue chegar ao primeiro gol. E no segundo gol, uma jogada individual que o Nestor faz muito bem pela direita e cruza de uma forma até mágica para o Luciano fazer o segundo gol. Queria que você falasse sobre o que você pensava de estratégia para esse jogo e como jogadas individuais, como o Calleri tendo essa presença incrível que ele tem, e o lance do Nestor, conseguem facilitar, entre aspas, mas conseguem abrir o caminho para um jogo tão difícil como foi o de hoje. Bem, são jogos onde as marcações prevalecem, né? E eu acho que ao longo de toda essa competição nós vimos realmente a equipe adversária é uma equipe muito sólida. Sólida, nós temos que reconhecer, é difícil de ser infiltrada, isso trouxeram já do campeonato argentino, assim como a equipe de São Paulo também. Nós tomamos um gol apenas na competição. Então, é uma equipe sólida, é uma equipe que apresenta também qualidades defensivas para que possa dar sustentação ao meio e ao ataque, para que aí nós possamos encontrar os caminhos. Eu acho que só com jogadas individuais você consegue buscar infiltrações, só com movimentos de ataque à última linha você conseguiria encontrar também caminhos. Nós buscamos a todo momento um jogo difícil, complicado, muito disputado. Foram 180 minutos muito brigados. Lá eles foram muito felizes na oportunidade que tiveram. E aqui eu acredito que nós tenhamos tido um comportamento um pouco mais paciencioso para que pudéssemos entrar nos momentos certos e buscássemos o gol a todo instante. Eu acho que essa foi a tônica dos 180 minutos de partida, sendo que, na primeira, nós não alcançamos as infiltrações que precisávamos, hoje um pouco diferente, porém, 2 jogos complicadíssimos. Dorival, boa noite. Para o jogo, outro mata-mata da semana que vem, você vai ter um time mais forte, mas você consegue projetar uma partida antes da bola rolar, obviamente, né? Porque depois tudo pode mudar, mas parecida contra o Corinthians, até pela forma como o Corinthians jogou contra o News Old Boys na Sul-Americana, ou você acha que pode ser um jogo completamente diferente? Não, eu acho que será um jogo disputado, como foi a primeira partida também lá na Arena. Nós teremos... são 2 equipes que se conhecem, se respeitam, sabem das suas características, estudam, conhecemos todos os movimentos do Corinthians, como eles nos conhecem. Eu acho que nós faremos novamente um jogo muito disputado, agressivo, como foi o jogo de hoje. As 2 equipes buscando a todo momento, né, neutralizarem possíveis movimentos de ataque das equipes adversárias e, com isso, concentrando muito o jogo num setor de meio campo. Eu acredito que nós tenhamos vencido esse duelo de meio campo, tivemos muito mais posse, mas é muito difícil infiltrar numa equipe tão bem armada, tão bem protegida e que marca com tamanha consistência. Tudo bem. Hoje a minha pergunta vou fazer ao Alisson. Boa noite. Boa noite. Dentro do contexto da partida, agora é mais fácil falar, com a classificação ainda mais garantida, é mais tranquilo falar, mas na hora, como manter a tranquilidade mental, principalmente, também é difícil falar sobre a arbitragem ter sido bem criticada pelo torcedor de São Paulo hoje, né, dentro da partida, e também no final daquele primeiro tempo, uma discussão mais acalorada. Como manter a tranquilidade para, ainda com o resultado não garantido, uma passagem sem precisar dos pênaltis, o time manter a concentração dentro do jogo? Olha, eles, desde o início do jogo, né, a gente viu que
toda hora eles caíam, toda hora eles seguravam, e isso aí vem causando ansiedade, né, na torcida, isso também nos causa ansiedade, e acaba que ele vai parando muito o jogo, e o jogo vai ficando aquele jogo amoroso. Então, a gente, né, tinha que buscar o resultado, como saímos atrás lá, a gente tinha que reverter essa situação, isso acaba te desgastando emocionalmente. Então, né, a gente conseguiu ali conversar, né, a comissão, junto com os atletas ali fora, a todo momento nos passava tranquilidade para que a gente pudesse esquecer eles, e ainda bem que a gente conseguiu, né, fazer aquele gol ali no primeiro tempo para que as coisas elas pudessem ficar assim mais tranquilas, né? Acabou que no fim do primeiro tempo a maior discussão foi que o árbitro, né, o Nestor foi falar com ele acabou virando para o Nestor meio que dando um tapa assim para trás nele. Então isso que nos deixou ainda mais irritados com ele. Mas chegamos no vestiário, conversamos, sabíamos que tinha que deixar ele de lado, né, focar no jogo para que a gente pudesse conseguir o segundo gol, e fomos felizes, fizemos uma grande partida. Tem que valorizar o quão lutamos hoje para que a gente conseguisse essa classificação. Dorival, o fator confiança é muito importante no futebol, né? E vocês passaram por um momento de desconfiança antes da partida de hoje por conta dos 5 jogos sem vencer. Essa classificação, o que ela significa para o ambiente e para que vocês cheguem também com moral para a próxima decisão? O que significou a classificação de hoje diante de tudo que vocês passaram nos últimos dias? E hoje você consegue nos detalhar um pouco mais a programação de Rames e Lucas? Assim, ó, infelizmente, nós só conseguimos avaliar uma equipe com vitórias. Essa é a grande verdade e a realidade do futebol brasileiro. A exceção do jogo do Cuiabá, que foi um jogo muito brigado, tecnicamente nós não estávamos num grande dia. Os outros 4 resultados não foram motivos assim, eu não vi motivos nenhum para que nos desesperássemos, perdêssemos a nossa organização, a nossa maneira de jogar, passássemos a ter desconfiança. A desconfiança aqui dentro não aconteceu em momento nenhum. Garanto isso para você. Não houve desconfiança, não houve incerteza, nós sabíamos o que estávamos fazendo em campo e os resultados não acontecendo. Quando você tem partidas desse tipo, você tem que se convencer que talvez não seja o teu momento e continuar trabalhando para que você encontre o seu caminho novamente. Então, eu mesmo no dia seguinte chegava para eles e falava: não tem motivo nenhum para gerarmos desconfianças, incertezas, insegurança, porque não é esse o caso. Não deixamos de lutar, de nos entregarmos, de criarmos, de buscarmos o gol adversário a todo momento. Jogamos sempre da mesma forma que nós atuamos a grande maioria dos jogos do campeonato. Foi uma sequência interessante, porque os resultados não aconteciam. Agora, nada que nos descontrolasse, que nos desesperasse, que fizéssemos mudar rumos, planos, tudo isso. Por isso que, infelizmente, a vitória tem que acontecer de qualquer jeito, porque só assim você encobre muita coisa, você deixa que esse possível ambiente externo tenha qualquer tipo de interferência no seu grupo. E nem sempre isso é possível. O futebol é o único esporte coletivo que, às vezes, você vai fazer por merecer e vai finalizar a partida perdendo. O Lucas já estava muito mais adiantado, o Rames vem evoluindo, é um processo um pouquinho mais lento, mas não quer dizer que, de repente, não o tenhamos em condições aí no domingo. Quantos minutos a gente não sabe, mas o tempo que for necessário para que ele busque uma readaptação. É importante que isso aconteça. Por isso que nós vamos conversando dia a dia, que é o que nós estamos fazendo sempre, para que diminuamos aí esse tempo, né, de readaptação dele. Dorival, tudo bem? Hoje o São Paulo ele bateu 1 milhão de torcedores aqui no Morumbi, e em relação à temporada passada, precisou de 7 jogos a menos, né? A média, provavelmente com o jogo de hoje, deve estar na casa dos 45 mil torcedores por partida aqui no estádio. A pergunta que eu queria fazer para você, já teve aqui em outros momentos, você acha que o perfil do torcedor do São Paulo ele vem mudando? Pelo menos o São Paulo teve esse período de hegemonia nos 90, 2000, e agora é um torcedor que não comemora tantos títulos, mas parece que até, de certa forma, isso tem aproximado
Você tem essa sensação? Você acha que o perfil do torcedor é o mesmo ou ele vem se modificando com o passar do tempo? Não, o torcedor está entendendo o momento do clube e está trabalhando a favor do grupo, do elenco, está percebendo o trabalho da diretoria, está começando a acreditar naquilo que ele está vendo. Se vai acontecer esse ano, o ano que vem, não sei, mas o São Paulo está se aproximando de um bom momento. Quando será? Vamos deixar as coisas acontecerem. Mas o São Paulo está se preparando. Todos que estão um pouco mais próximos podem observar que está existindo uma evolução em todos os sentidos do clube. A prova disso, as contratações que foram feitas ao longo desse ano, em especial, eu falo aí pelo lado muito mais do São Paulo voltar a ter grandes jogadores no seu grupo, que passaram por equipes que chegam sem contestações, naturalmente, num outro momento da carreira, e a nossa expectativa e esperança é que eles voltem a jogarem dentro das suas melhores condições, mas eu acho que isso é um recado muito claro que o São Paulo está buscando mudanças de comportamento, mudanças de postura, o torcedor está entendendo, o torcedor está tendo paciência com a equipe, e mesmo nessa pequena sequência que nós tivemos com algumas derrotas, eles viram a entrega que houve, o entendimento daquilo que vem acontecendo, tem sido fundamental, e feito com que os jogadores não percam essa confiança de atuarem, de jogarem e de buscarem a todo momento para poder retribuir a tudo isso que temos recebido. Dorival, boa noite. Queria que você falasse do aspecto mental, porque era um jogo, por si só, com um nível de tensão. O São Paulo precisava buscar o resultado. Foi um jogo muito, muito brigado, como você disse, né? Com também cera do adversário desde o começo do jogo. E o São Paulo manteve a concentração. Queria que você falasse disso, enquanto isso é importante também pensando no jogo da semana que vem, que também é um jogo decisivo, também é um jogo importante. E só mais uma questão também, você conversou bastante com o Insua no fim o técnico, né, no fim do jogo. Se você pudesse falar, porque foi uma conversa longa que você teve com ele ali. Não, ele veio me parabenizar pelos resultados do ano anterior. Ele acompanhou a equipe, ele acompanhou o nosso trabalho, e ele veio falar que a respeito, né, do que havia acontecido. Eu falei da mesma forma que tinha visto algumas partidas da equipe dele dentro do campeonato argentino, né, e parabenizei pelo grande trabalho desenvolvido. Assim, olha, eu acho que esse aspecto de nós não termos perdido a nossa organização, mesmo com os resultados que tenham acontecido anteriores, fez com que nós mantivéssemos a mesma postura, mantivéssemos o mesmo sistema de trabalho e de treinamento, sem que alterássemos em qualquer circunstância, em qualquer situação, logicamente que tentando passar uma confiança aos atletas. Não havia motivo nenhum para um descontrole, não havia. Nós mostrávamos isso em números, em situações. Naturalmente que o resultado não aparecendo, ele incomoda, mas ele não pode desarticular, ele não pode quebrar a tua sequência de trabalho. E eu acho que isso foi importante. Eu tentei apenas segurar um pouco nesse sentido. Precisávamos, sim, de melhorarmos em alguns aspectos, e eu acho que isso aí foram pontos abordados. A Alisson está aqui, pode responder, mas, de um modo geral, assim, eu estava muito tranquilo, porque eu tinha consciência que a equipe, né, não vinha encontrando alguns resultados por pequenos detalhes, e isso não fazia com que criássemos dúvidas, gerássemos dúvidas e procurássemos outros tipos de solução. Não, a solução estava na continuidade, na sequência, e acreditarmos cada vez mais que o caminho seria esse. Alisson, boa noite. Pergunta para você. No final do jogo, ali, a hora que o juiz apita, a gente viu uma comemoração muito efusiva, uma comemoração como tem que ser, né? Todo mundo ali muito feliz com a classificação. Mas todo mundo indo na torcida, vibrando, a gente viu um Rafinha muito vibrador ali. Como que foi essa comemoração? Talvez um alívio ali, isso estava uma pressão um pouco em cima de vocês por essas coisas externas que acontecem, né? Muita gente falando, os resultados ruins dos últimos jogos. Foi ali para libertar e mostrar que quarta-feira pode ser diferente, o torcedor pode ter esperança?
Olha, a comemoração é por, né, esses resultados, infelizmente, que a gente vinha tendo negativos e também as partidas que nós estávamos fazendo, né, o tanto de chance que nós estávamos criando. Se você olha o jogo contra o Bahia, né, quem vê os melhores momentos fala, não tem condições esse jogo ter ficado 0-0, né? E aí você vem fazendo esses jogos e acaba que quando você está no São Paulo, você tem que vencer, não tem como. Isso, querendo ou não, estava nos incomodando de uma forma que a gente vinha jogando bem, mas não vinha vencendo os jogos, né? Então, isso, querendo ou não, nos deixava chateado, porque queríamos buscar a vitória o tempo todo, né? Como o professor comentou, foi o jogo do Cuiabá ali, que foi um jogo que acho que a gente foi um pouco mais abaixo do que a gente vinha fazendo, mas fora os outros jogos, a gente vinha muito bem. Então, acaba que, para você também, né, tirar um resultado, né, de uma equipe que defende muito bem, que é a equipe do São Lourenço, né, e a gente brigou o tempo todo desde o início da partida, sem dúvida isso nos deu, né, uma felicidade enorme ali, né, senti também a felicidade do torcedor, né, de ter visto nós entregando ali dentro de campo. Então, né, a gente, né, a gente conversou, a gente se juntou, falou, rapaziada, vamos embora que a gente necessita dessa classificação e a gente vai conseguir. Então, é assim, unidos, juntos, como foi, né? Mesmo nas derrotas, a gente não teve desespero, a gente continuou trabalhando porque sabíamos que os gols eles iriam voltar a sair. Então, essa forma como a gente comemorou foi realmente ali para festejar junto com a torcida, porque eles merecem o que eles vêm fazendo, né, nos jogos aí. Todo jogo são 45 mil torcedores, mais de 45. Então, é o que nós podemos entregar para eles aí, foi essa classificação hoje. E um fato importante, desculpe, é apenas que quando a gente coloca que a nossa equipe, de repente, em uma partida como a com o Cuiabá, não esteve tão bem, é muito em razão da postura da equipe adversária, que também faz um excelente campeonato, um excelente trabalho, e nós temos que entender isso. Então, tem dias que o seu adversário vai ser superior. E isso também não é uma garantia de vitória ou derrota. Porém, quando colocamos dessa maneira, é porque a equipe adversária também teve uma partida muito mais consistente do que a sua. Não aconteceu em outros momentos, com outros adversários. Mas no jogo do Cuiabá, em especial, nós temos que reconhecer que a equipe adversária teve méritos para poder vencer. Boa noite, Dorival. Boa noite, Alisson. Prazer, Matheus Pinheiro, da Itatiaia. Alisson, a gente conversou antes do jogo de estreia, da chegada do Lucas, sobre a camisa 7. Você passou a camisa 7 para o Lucas e mostrou, nesse sentido, muito poder de grupo, né? Você é um jogador de grupo e agora com o retorno do Gabriel Neves à posição, o retorno do Gabriel Neves a estar apto para os jogos, você e ele acabam caindo numa competição saudável, lógico, uma dor de cabeça boa para o Dorival, em relação à posição de segundo volante. Você tem se encontrado na temporada, feito bons jogos sólidos, justamente nessa questão de segundo volante. Queria saber de você como é que foi essa adaptação para uma nova função que você não vinha fazendo com tanta frequência, normalmente mais ofensivo, numa segunda linha de meio de campo, e essa competição saudável aí com o Gabriel Neves, agora com ele de volta. Olha, em primeiro lugar, feliz, né, pelo Gabi ter voltado. É um jogador muito importante para nós, né? Assim como os outros também que estão voltando de lesão, que é muito importante. E competição tem em todas as posições, não é somente ali de volante, né? Mas é uma competição onde todo mundo se respeita, todo mundo querendo ajudar o São Paulo, independente de que se vai ser o Alisson, se vai ser o Gabriel, o Mendes, Luan, né, Negruti. Então, né, o São Paulo está muito bem servido com esses jogadores ali, como nas outras posições também. É um querendo ajudar o outro, e é como o professor fala, sempre quando tem outro ali, você vai querendo melhorar, vai querendo trabalhar, e quem consegue ganhar com isso é o São Paulo. Então, a gente fica feliz, como eu disse, o Gabi é um grande amigo meu também ali, e a gente espera contar com todo mundo aí que tá voltando de lesão, porque isso, com certeza, faz o São Paulo cada vez mais forte. Dorival, Alisson, boa noite. O São Lourenço teve algumas oportunidades de gol na primeira etapa e no segundo tempo, basicamente, o Rafael não sofreu grandes oportunidades de gol. Eu quero saber do Dorival se houve no intervalo algum pedido para o sistema defensivo, laterais, zagueiros, etc., algum ajuste tático, algum pedido de mais atenção nas bolas para que o São Lourenço não tivesse nenhuma oportunidade. Para mim, nós tivemos uma ansiedade desnecessária no primeiro tempo, principalmente os 20, 25 minutos iniciais. Nós não estávamos acelerando a nossa troca de passes e principalmente fazendo com que ela girasse de um lateral para outro ou de um atacante para outro.
para que pudéssemos espaçar um pouco mais a equipe adversária. Concentrávamos o jogo muito em determinado setor, e quando buscávamos um passe em profundidade, nós acabávamos tendo dificuldades. Eles retomavam e contra-atacavam. Isso daí é de praxe, é uma condição ótima que eles encontraram e jogam dessa forma, e saíam em velozes contra-ataques. Tiveram, sim, duas boas oportunidades, coisa que não aconteceu no segundo tempo. Por quê? Porque o nosso equilíbrio foi um pouco maior. Nós estivemos muito mais organizados, transitando bola com uma velocidade maior, trocando passes, fazendo com que ela batesse nas laterais do campo, e no retorno aí sim encontrássemos alguns caminhos. Eu acho que essa foi a grande mudança. Dorival, boa noite. Queria que você falasse para a gente, atualizasse sobre o Caio, que saiu hoje do jogo, se ele preocupa para o jogo contra o Corinthians. E acho que, taticamente, me corrija se eu estiver errado, mas o Rafinha segura um pouco mais, e o Caio avança e abre o campo pela esquerda, e o Wellington Rato pela direita. O Wellington, que foi quem entrou, te oferece essas mesmas características para manter esse esquema, ou vai ser preciso mudar, se for o caso? Não, o Wellington oferece. O Wellington ele tem uma ofensividade muito interessante, né? Um pouco diferente do Caio. O Wellington já joga um pouco mais em cima da linha. Caio já vem um pouquinho mais por dentro. Enfim, mas são dois jogadores que nos dão aí possibilidades muito boas e alternativas interessantes e importantes. Com relação ao Caio, ainda é muito cedo. Acredito que talvez não tenha sido uma coisa tão grave. Porém, no jogo anterior, eu esperava uma situação muito complicada com o David, e graças a Deus acabou não sendo. Então, é bom a gente evitar de falar alguma coisa até que tenhamos aí 24 horas para daí sim a gente poder ter uma avaliação completa. Dorival, boa noite. Você costuma falar que essa equipe está muito perto de conquistar coisas grandes pelo trabalho que vem sendo feito aqui. E hoje o São Paulo, pela primeira vez, sob teu comando, reverteu um placar de mata-mata, um jogo muito complicado, como você falou. É mais uma amostra de que a equipe deu mais um passo assim para realmente conquistar coisas grandes esse ano? Olha, eu acho que tudo vai acontecer no momento certo, desde que tenhamos merecimento para tudo isso. O que eu falo é que a equipe está trabalhando muito, muito. A dedicação desse rapaz aí, eu não posso falar nada. Por isso que as derrotas, às vezes, a gente não consegue interpretar, entender e assimilar, justamente porque o trabalho e a dedicação que eles estão tendo, a entrega em jogos, fica muito difícil. Mas nós estamos nesse meio há muitos anos, né? Há muito tempo, e nós sabemos o que representa cada situação dessa. Serve de alerta, naturalmente, serve como lição. Temos que aprender também com os nossos, e principalmente com os nossos erros, mas também valorizarmos um pouco mais tudo aquilo que vem acontecendo de bom. E o São Paulo está conseguindo buscar uma reestruturação como clube, como entidade. Por isso que eu falo que, de repente, está muito próximo aí de que um dia possa acontecer coisas boas. Encerramos então com o técnico Dorival Júnior, com o meio atacante Alisson. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite.